Era um voo comum cheio de passageiros que seguiam suas rotinas diárias. Entre eles estava Eike Batista, um nome que já foi sinônimo de império e de quedas vertiginosas. O magnata que muitos achavam perdido e sem rumo após a queda de seu império, estava agora apenas tentando seguir em frente, longe dos holofotes e das especulações. Porém, ninguém sabia que aquele voo aparentemente normal acabaria sendo palco de uma reviravolta histórica. Eike se acomodou em sua poltrona com um semblante tranquilo como qualquer outro passageiro. Ele sabia que sua vida não era mais como antes, mas também sabia que a verdadeira força está em se reerguer após cada queda. Como muitos, ele estava apenas tentando voltar ao jogo. O que ele não sabia era que naquele avião uma simples interação iria transformar esse momento em um episódio inesquecível. A comissária de bordo, uma jovem animada e confiante, se aproximou de Eike para dar início ao atendimento sem saber que estava prestes a fazer um erro monumental. Ela, como muitos, conhecia Eike apenas pelo nome, mas não sabia da história de superação que ele carregava consigo. Seu tom, um tanto irreverente, iria se chocar contra a realidade de quem ele realmente era agora. Senhor, seu assento está errado. Você precisa mudar para um lugar mais para trás, disse a comissária com um sorriso amigável, mas também com uma leve dose de arrogância, sem sequer perceber com quem estava lidando. Acho que o senhor não percebeu, mas esse voo está cheio e o senhor deve ceder seu lugar. Eike, que até então estava tranquilo, olhou para ela com um sorriso discreto. Ele sabia que muitas pessoas ainda o viam de maneira equivocada, como o homem do passado, como alguém que não tinha mais poder ou influência. Mas a verdade era bem diferente. Eike havia se reerguido de suas quedas, reconstruindo sua vida de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Desculpe, mas acho que você não sabe com quem está falando, disse Eike com calma, ainda mantendo o sorriso discreto sem demonstrar qualquer sinal de irritação. Ele não se sentia ameaçado pela atitude da comissária, mas sabia que era hora de mudar a dinâmica. Ela, no entanto, sem saber quem estava diante dela, manteve sua postura rígida, ignorando o tom calmo de Eike e continuando a insistir. Senhor, por favor, não me faça pedir novamente. Eu preciso que o senhor se mova. Eu tenho instruções para seguir. O sorriso de Eike não desapareceu, mas sua resposta estava prestes a mudar o rumo daquela conversa. Você está absolutamente certa, mas eu acho que vai ser você quem vai precisar mudar de lugar. Eike respondeu com uma leveza que fez a comissária parar de imediato. O tom de Eike, agora mais autoritário, fez a comissária hesitar. Ela percebeu que havia algo ali, algo que ela não compreendia. O que ela não sabia era que aquele simples gesto de autoritarismo estava prestes a virar a vida dela de cabeça para baixo. A comissária de bordo, ainda sem entender com quem estava lidando, olhou para Eike, tentando ler sua expressão. Ela havia subestimado aquele homem de maneira fatal. Eike calmamente se levantou de sua poltrona, os olhos fixos nos dela. Ele sabia que ela ainda não tinha noção de quem ele era, e agora ele decidiria se ela deveria saber. Comissária. Eike disse com um tom suave, mas com uma firmeza que não podia ser ignorada. Eu entendo que você esteja apenas seguindo as regras, mas deixe-me esclarecer algo. Eu não sou mais o homem que você imagina. Ela tentou esconder a surpresa, mas seus olhos traíam seu desconforto. Eike continuou com um sorriso enigmático, sem pressa de revelar sua verdadeira identidade. O senhor parece estar dizendo que é alguém importante, mas a verdade é que nós comissários estamos aqui para garantir o conforto de todos. Agora, por favor, se não se importa, eu preciso pedir que o senhor se mova. Ela, tentando manter sua autoridade, olhou para Eike sem perceber que ele estava, na verdade, começando a virar o jogo contra ela. Foi quando ele deu o golpe final e, com uma segurança imbatível, disse: na verdade, comissária, é o senhor quem vai se mover, porque eu sou o dono deste avião. Ela congelou. Não apenas ela, mas todos ao redor ficaram em silêncio absoluto. O impacto das palavras de Eike foi instantâneo. A comissária, ainda sem entender, olhou para ele sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Dono deste avião? Ela questionou, sem acreditar no que estava ouvindo. Eike simplesmente sorriu, tirou o celular do bolso
e mostrou uma mensagem que comprovava o que acabara de dizer. A comissária, percebendo que estava falando com o próprio dono da aeronave, não sabia o que fazer. O peso de sua arrogância anterior havia desaparecido, substituído por uma vergonha que ela não podia esconder. Você não sabia, mas sim eu. Sou o dono de toda a operação deste voo. Ike continuou com uma calma impressionante. Agora acho que o lugar onde eu estou é justamente onde devo estar. E você, comissária, talvez tenha que repensar o modo como lida com os passageiros. Ela, sem saber como reagir, fez um movimento automático e, com um tom constrangido, se retirou, deixando Ike tranquilo em sua poltrona. Ele não estava ali para humilhar ninguém, mas para mostrar com elegância e assertividade que a vida tem suas reviravoltas e que aqueles que subestimam o outro podem se surpreender com o que ele ainda é capaz de fazer. A plateia que estava no voo ainda se recuperava do choque. Aquela interação inesperada que havia começado como um simples desentendimento agora se transformava em um exemplo claro de quem realmente estava no controle. Ike, mais uma vez, demonstrava que, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, ele nunca perdeu seu poder de reverter situações a seu favor. Eu nunca imaginei que estaria aqui depois de tudo que passei. Ike pensou consigo mesmo com um sorriso discreto. Mas hoje, eu sou mais do que um ex-bilionário. Eu sou o homem que se reergueu e ninguém vai me subestimar de novo. Ike olhou pela janela do avião pensativo, sabendo que, apesar de todas as adversidades, ele tinha mais controle do que jamais imaginara. A comissária de bordo, ainda sem entender com quem estava lidando, olhou para Ike tentando ler sua expressão. Ela havia subestimado aquele homem de maneira fatal. Ike calmamente se levantou de sua poltrona, os olhos fixos nos dela. Ele sabia que ela ainda não tinha noção de quem ele era, e agora ele decidiria se ela deveria saber. Comissária, Ike disse com um tom suave, mas com uma firmeza que não podia ser ignorada. Eu entendo que você esteja apenas seguindo as regras, mas deixe-me esclarecer algo. Eu não sou mais o homem que você imagina. Ela tentou esconder a surpresa, mas seus olhos traíam seu desconforto. Ike continuou com um sorriso enigmático, sem pressa de revelar sua verdadeira identidade. O senhor parece estar dizendo que é alguém importante, mas a verdade é que nós, comissários, estamos aqui para garantir o conforto de todos. Agora, por favor, se não se importa, eu preciso pedir que o senhor se mova. Ela, tentando manter sua autoridade, olhou para Ike sem perceber que ele estava, na verdade, começando a virar o jogo contra ela. Foi quando ele deu o golpe final e, com uma segurança imbatível, disse: Na verdade, comissária, é o senhor quem vai se mover porque eu sou o dono deste avião. Ela congelou. Não apenas ela, mas todos ao redor ficaram em silêncio absoluto. O impacto das palavras de Ike foi instantâneo. A comissária, ainda sem entender, olhou para ele sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Dono deste avião? Ela questionou sem acreditar no que estava ouvindo. Ike simplesmente sorriu, tirou o celular do bolso e mostrou uma mensagem que comprovava o que acabara de dizer. A comissária, percebendo que estava falando com o próprio dono da aeronave, não sabia o que fazer. O peso de sua arrogância anterior havia desaparecido, substituído por uma vergonha que ela não podia esconder. Você não sabia, mas sim, eu sou o dono de toda a operação deste voo. Ike continuou com uma calma impressionante. Agora acho que o lugar onde eu estou é justamente onde devo estar. E você, comissária, talvez tenha que repensar o modo como lida com os passageiros. Ela, sem saber como reagir, fez um movimento automático e, com um tom constrangido, se retirou, deixando Ike tranquilo em sua poltrona. Ele não estava ali para humilhar ninguém, mas para mostrar com elegância e assertividade que a vida tem suas reviravoltas e que aqueles que subestimam o outro podem se surpreender com o que ele ainda é capaz de fazer. Enquanto a comissária desaparecia de vista, Ike pensava sobre a importância de nunca subestimar ninguém. Ele sabia que as aparências enganam e que a verdadeira força vem da superação. Nesse momento, ele se sentiu mais forte do que nunca. Mas olha, tem uma coisa que está realmente pegando fogo por aí, e todo mundo está comentando: o Manual do Patriota Cristão.
Ouvi dizer que ele revela coisas que muitos querem esconder, segredos obscuros sobre a esquerda, sobre o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita nisso ou acha que é só mais uma teoria da conspiração da direita? Ike disse, com um tom provocador, com o sorriso ainda nos lábios. Ele olhou ao redor e percebeu que o público estava absorvendo suas palavras com alguns se inclinando para ouvir mais. Esse livro está incomodando justamente porque ele revela aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, como a grande mídia manipula as notícias, e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é só uma opinião, é um estudo profundo, feito por especialistas, sobre a realidade que estamos vivendo. O ambiente que antes estava marcado pela leve tensão com a comissária, agora se transformava em uma discussão mais ampla. Ike sentia que o momento estava perfeito para desafiar o status quo e trazer à tona discussões que muitas vezes eram evitadas. Saiu recentemente uma notícia dizendo que a esquerda está tentando censurar esse livro. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações se espalharem, hein? Se estão com medo é porque é verdade. O povo está acordando e isso é só o começo. O impacto das palavras de Ike no avião não foi apenas um momento de vingança silenciosa, mas uma provocação aberta. Ele sabia que a verdade estava sendo abafada por aqueles no poder, e esse simples momento de confronto com a comissária havia se transformado em algo muito maior. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. E se você ver algum canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Ike se recostou satisfeito com a reviravolta que havia causado. Ele sabia que mais do que qualquer coisa, o que ele acabara de fazer era uma maneira de se fazer ouvir, de mostrar ao mundo que ele ainda tinha controle e que o jogo estava mudando. A plateia no avião que antes estava perdida em seu próprio mundo, agora estava completamente atenta ao que Ike acabara de expor. Aquela simples interação com a comissária de bordo, que poderia ter sido apenas mais um episódio comum de um voo, se transformou em um momento de reflexão profunda. A tensão no ar era palpável e os murmúrios entre os passageiros eram inevitáveis. Alguns estavam surpresos, outros visivelmente divertidos, e alguns até estavam começando a se questionar sobre a verdadeira história por trás do homem sentado em suas poltronas. Reik sabia que não só havia corrigido a atitude da comissária, mas também feito uma verdadeira virada de imagem para si mesmo de uma forma inesperada. Ele não era mais visto apenas como o bilionário que perdeu tudo, mas sim como alguém que, com humildade e força, estava se reerguendo e reescrevendo sua história. O homem que parecia derrotado agora parecia mais forte do que nunca. E o melhor, sem precisar gritar, sem precisar de arrogância, apenas com a verdade e sua própria confiança. Eu nunca pensei que veria isso, disse um dos passageiros ao lado, de Ike ainda absorvendo o que havia acontecido. Esse cara, ele é o Ike Batista, o ex-bilionário, certo? Eu pensei que ele estava acabado. Eu também, respondeu outro com um sorriso irônico. Mas parece que ele voltou com tudo, e o que aconteceu com a comissária foi só um lembrete. As palavras começaram a circular pelo avião, e logo o nome de Ike começou a ser sussurrado, de um lado ao outro. Muitos passageiros, inicialmente céticos, começaram a olhar para ele com novos olhos, não porque ele havia sido o maior empresário do Brasil, mas porque ele havia mostrado naquele simples gesto que ainda tinha o controle, a presença e a autoridade para reverter qualquer situação. Com um sorriso discreto, Ike percebeu que o impacto da sua atitude estava sendo mais profundo do que ele imaginava. A imagem de um homem derrotado estava sendo substituída pela de um homem resiliente, alguém que não só sabia de seu valor, mas também estava disposto a se impor. Ele não precisava de mais nada. Sua postura já dizia tudo. Ike, uma jovem mulher que até então estava distraída no voo, se aproximou cautelosamente, talvez movida pela curiosidade. Eu vi o que aconteceu. Você é realmente o dono deste avião.
Ele olhou para ela, um sorriso discreto se formando em seus lábios. Sim, eu sou. E esse é o meu voo, assim como cada decisão que tomo para o meu futuro. A resposta de Ike foi calma, mas cheia de significado. Ele não precisava se justificar. Seu olhar, a serenidade em sua voz, era mais do que suficiente para responder às dúvidas que surgiam. Enquanto a conversa se espalhava pelo avião, a comissária, que antes havia agido com tanto poder, agora estava na parte de trás desconcertada. Ela não sabia o que fazer com o novo entendimento sobre o homem que havia apenas tentado corrigir. Sabia que havia sido insensata em sua postura, mas era tarde demais. Ike, com sua atitude, havia demonstrado que o verdadeiro poder não vem de cargos ou de títulos, mas da integridade e da confiança em si mesmo. Ike, que sempre foi associado à imagem de um empresário de sucesso, agora começava a redefinir o que significa ser um vencedor. Sua ascensão não seria mais medida apenas pelo tamanho de seu império, mas pela forma como ele se reergueu e tomou controle de sua vida sem medo de fazer valer sua voz, mesmo em situações cotidianas. A tensão no avião diminuiu, mas a conversa continuava a crescer em torno de Ike. Ele sabia que sua presença, agora mais forte do que nunca, era o ponto de virada não só para sua própria história, mas para a percepção pública que começava a mudar. Ele, que uma vez foi lembrado por suas falhas, agora era visto por muitos como um exemplo de resiliência. Um homem que, ao perder tudo, encontrou a força para voltar mais forte do que nunca. O impacto do que aconteceu dentro daquele avião começou a se espalhar rapidamente. A mídia, que há muito tempo estava focada apenas nas quedas e falências de Ike Batista, agora se via diante de uma história diferente. Uma história sobre superação, controle e a capacidade de um homem reescrever sua trajetória de vida. A cena dentro do avião com a comissária de bordo, sendo confrontada por Ike, logo foi compartilhada nas redes sociais. Vídeos e posts começaram a circular rapidamente, se tornando virais. As conversas sobre a atitude do empresário começaram a dominar as discussões nas redes sociais. Alguns, mais céticos, questionavam a situação, enquanto outros aplaudiam a postura firme e calma de Ike. Ike voltou e dessa vez ele não está pedindo desculpas, escreveu um influenciador em sua página, gerando um burburinho de discussões nos comentários. Quem diria que o homem que perdeu tudo um dia estaria agora voltando com tanto controle e confiança? Os vídeos postados por outros passageiros e compartilhados em tempo real começaram a acumular milhões de visualizações. O nome de Ike Batista, que antes soava apenas como o ex-bilionário em decadência, agora era sinônimo de resiliência. Ele não era mais o homem que a mídia lembrava, mas alguém que tinha encontrado forças para se reinventar. Ele não estava mais sendo lembrado apenas pelo dinheiro perdido, mas pela postura firme e imbatível que exibiu naquele avião. Enquanto isso, Ike, sentado em sua poltrona, observava o alvoroço nas redes sociais. Ele sabia que a narrativa sobre ele estava mudando diante de seus olhos. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Sua atitude já falava por si só. "Olha isso, Ike", disse um dos passageiros que tinha visto o vídeo viralizando nas redes. "Você é tendência. As pessoas estão falando sobre como você deu uma lição naquela comissária. Eu não imaginava que você fosse tão firme." Ike sorriu discretamente, sem se deixar levar pela empolgação. Ele sabia que o que realmente importava não era a opinião das redes, mas como ele se sentia consigo mesmo. Ele não precisava de validação externa. A sensação de estar no controle, de ter feito o que era certo para ele, era mais do que suficiente. "Eu já estive no topo e na base", Ike disse calmamente para quem quisesse ouvir. "O que aprendi é que quando você se reergue, não é para provar nada aos outros, é para provar a si mesmo que você pode voltar a ser o que sempre foi dono da sua própria história." Ike não estava mais apenas reagindo ao que acontecia ao seu redor, ele estava ditando suas próprias regras. O controle que ele havia exercido, naquele momento com a comissária, agora se refletia em sua vida como um todo. Ele sabia que sua trajetória não seria mais definida pelos erros do passado, mas pela capacidade de se manter firme diante das adversidades e tomar as rédeas do seu destino.
A repercussão nas redes sociais não parava de crescer. A narrativa sobre Ike Batista estava mudando de forma irreversível. A ideia de que ele estava apenas vivendo à sombra de seus erros e falências dava lugar à imagem de um homem que estava finalmente se reconstruindo e se posicionando como alguém capaz de comandar sua vida com firmeza e autoconfiança. Você acha que Ike realmente voltou a ser quem era? Perguntou um dos jornalistas em um post ao vivo. Ou isso é só mais uma fachada de alguém tentando se reinventar? O que você acha de toda essa transformação? A pergunta gerou milhares de respostas. As opiniões estavam divididas, mas uma coisa era clara: Ike havia encontrado uma forma de reescrever sua história. Mesmo aqueles que o viam com desconfiança, agora estavam prestando atenção. Sua postura e sua atitude, que antes poderiam ser ignoradas agora, eram vistas como um exemplo de força e determinação. A mudança na percepção pública era iminente. Ike Batista não era mais o empresário que todos conheciam, mas sim um homem que havia encontrado a verdadeira força na adversidade. A internet, que costumava ser um lugar para zombar de sua queda, agora estava se tornando o palco onde ele mostrava que não havia sido derrotado. Ele tinha se reinventado e estava pronto para voltar ao jogo. A viralização do vídeo do avião e as reações nas redes sociais não demoraram a se espalhar. O nome de Ike Batista agora estava sendo discutido por toda parte, mas não mais como o homem que havia falido. Ele estava se transformando em um exemplo de superação de um homem que sabia se reerguer e tomar as rédeas de sua própria história. Aquilo que parecia ser uma simples interação no avião se tornou um marco no processo de reconquista da sua imagem pública. Ike, que já havia dado passos significativos em sua vida pessoal e profissional, agora via que sua jornada de redenção estava recebendo a atenção de todos. Ele estava sendo visto por muitos como um homem que, apesar dos erros do passado, tinha o poder de dominar as adversidades. A mídia, que antes só falava de suas falências e erros financeiros, agora não conseguia mais ignorar o impacto de sua atitude, seu caráter e a renovada confiança que ele estava mostrando ao mundo. O empresário começa a receber convites de grandes empresas jornalistas e até investidores, todos interessados em saber mais sobre sua trajetória e suas opiniões sobre os negócios, a economia e as lições que aprendeu ao longo dos anos. Ike percebe que não só sua imagem está mudando, mas também a maneira como ele é visto no mundo dos negócios. Ele começa a se reconectar com antigos contatos, sendo visto agora como alguém com um novo poder de decisão, não por sua fortuna, mas pela maneira como ele reconquistou seu espaço. Enquanto isso, ele aproveita a visibilidade para promover causas e projetos que realmente importam para ele. Ele se aproxima de iniciativas voltadas ao bem-estar social, à educação e ao desenvolvimento sustentável. Ike agora, com uma nova perspectiva, quer mostrar que sua verdadeira riqueza não está mais nos números de sua conta bancária, mas na capacidade de influenciar positivamente as vidas das pessoas ao seu redor. Em uma entrevista que ele concede a um importante canal de notícias, Ike fala com convicção sobre seu novo propósito e o que aprendeu com suas quedas. Ele agora fala de maneira aberta sobre a importância de se reinventar e de se manter firme, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Durante a conversa, ele não apenas compartilha suas experiências, mas também questiona o modelo de sucesso que a sociedade prega, defendendo a ideia de que a verdadeira vitória é sobre si mesmo. Eu sempre pensei que o sucesso fosse medido por quanto você tem, mas agora entendo que é medido por quanto você é capaz de se levantar e seguir em frente. Ike diz com sinceridade: o que mais importa é a coragem de continuar mesmo depois dos piores momentos. Ike se torna gradualmente um líder de pensamento para muitos empresários e jovens que veem nele um modelo de resistência e perseverança. Sua habilidade de se reerguer e de transformar as dificuldades em oportunidades é admirada, e ele começa a receber convites para dar palestras sobre como lidar com os fracassos e como utilizar os recursos ao seu dispor para impactar positivamente a sociedade. A narrativa sobre Ike Batista, que foi manchada por escândalos, agora se reinventa.
Ele começa a ser lembrado não apenas pelo que perdeu, mas pelo exemplo que ele representa de alguém que se levanta, que não se deixa abater e que usa seus erros como alicerces para seu futuro. Sua imagem começa a ser associada à ideia de superação, uma verdadeira ressurreição pública. A figura do empresário arrogante, que uma vez dominava os holofotes com sua riqueza, agora dá espaço a um homem mais humilde, mas igualmente poderoso, em sua nova jornada. Ele não só recupera sua autoridade e respeito, mas também começa a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor de uma maneira que jamais imaginou. Eu não estou mais em busca de riquezas materiais. Eu busco sim ser uma inspiração para quem acha que não há mais esperança para aqueles que acham que seus erros os definem. Não. Somos definidos pela forma como nos levantamos e seguimos adiante. Ike conclui em uma de suas palestras com um olhar firme e convencido de que sua missão agora era muito maior. O impacto da nova imagem de Ike Batista se espalha para além das redes sociais e da mídia. Ele começa a se tornar um verdadeiro exemplo de superação e liderança para milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. O homem que muitos consideravam acabado, que caiu de um império de bilhões, agora se reerguia como um símbolo de resiliência e transformação. Sua jornada não era mais apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre a capacidade de aprender com os erros, de se reinventar e de usar sua experiência para inspirar os outros. Ike, ao longo de sua jornada de recuperação, cria uma fundação dedicada a apoiar jovens empreendedores, aqueles que, como ele, têm grandes ideias, mas precisam de apoio para começar. Ele investe em projetos de educação, empreendedorismo social e sustentabilidade, sabendo que seu legado agora era sobre contribuir para o crescimento de outros e não sobre acumular riquezas pessoais. Ele se torna mentor de vários jovens talentos, ensinando-os não só sobre negócios, mas sobre a importância da ética, da persistência e da coragem diante da adversidade. O que aprendi ao longo dos anos é que o maior valor que podemos criar é o que deixamos para os outros. A verdadeira riqueza está em ajudar a construir algo maior do que nós mesmos. Ike diz, durante a inauguração de um novo projeto social. Ele também começa a ser procurado por empresas e governos que buscam suas ideias sobre como gerenciar crises e reinventar modelos de negócios. Ele dá palestras motivacionais, mostrando não apenas suas falências, mas como essas falências o ensinaram a ser mais forte, mais estratégico e mais atento aos detalhes que fazem a diferença em qualquer empreendimento. O Brasil, que o viu como uma figura polêmica, agora o vê como alguém capaz de ajudar a construir um futuro melhor, alguém que teve a coragem de se reerguer. Enquanto isso, Maria, a jovem que ele ajudou durante aquele voo, continua sua jornada artística e pessoal. Ela, inspirada pela força e generosidade de Ike, começa a trabalhar em projetos que visam ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela se torna uma referência na arte, mas também no ativismo social, usando sua visibilidade para trazer à tona questões que antes eram ignoradas. Sua arte, que começou como uma forma de sobrevivência, agora é um reflexo de sua luta pela dignidade e pelo direito de ser ouvida. A relação entre Ike e Maria, que começou com um simples gesto de bondade, cresce e se transforma em uma parceria sólida. Ike, além de ser seu mentor, a apoia em suas iniciativas sociais, ajudando-a a expandir seu impacto e a alcançar um público maior. Juntos eles se tornam uma dupla poderosa, transformando vidas e criando um movimento de mudança e esperança para todos os que precisam de uma oportunidade. Eu não sei onde estaria sem ele, Maria diz emocionada em uma de suas palestras. Ike me deu a chance de ser quem eu sou. Ele me ajudou a encontrar minha voz e agora minha missão é passar isso adiante. Ike observa com orgulho a jovem que ele ajudou, sabendo que sua decisão de agir, de fazer algo que parecia simples, foi um ponto de inflexão não só na vida dela, mas na sua própria. Ele percebe que ao ajudar Maria, ele não só deu a ela a chance de se curar, mas a oportunidade de se tornar uma líder, alguém que, como ele, vai deixar um legado positivo para o futuro. O maior presente que podemos dar ao mundo é a chance de outras pessoas se reerguerem.
Isso é o que deixa um verdadeiro legado. Ike reflete com um olhar profundo. Agora minha missão é continuar sendo uma ponte para aqueles que precisam de uma chance como eu precisei. A história de Ike, de sua queda e sua ascensão, é lembrada por muitos como uma lição poderosa sobre o que significa ser humano, sobre a capacidade de se reinventar e sobre o impacto de uma atitude positiva em meio à adversidade. Ele não é mais o bilionário que perdeu tudo, mas um mentor, um líder e um símbolo de esperança.